1h52 da tarde, Tudo a Ver Interior está de volta e agora a gente fala de leitura. Elas gostam tanto de ler que decidiram criar um clube do livro. Aqui no estúdio estou recebendo a psicóloga Mara Lúcia Madureira, a jornalista Cecília Dionísio e Soraya Pericoco, que é Relações Públicas e que teve a ideia de fazer isso acontecer, não é, Soraya? É isso mesmo, Kátia. Bem-vindas todas vocês, obrigada pela participação, viu? Soraya, vou começar então conversando com você. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você identificou essa necessidade de criar um clube que pensasse em leitura, que tentasse incentivar esse hábito? Como é que isso começou? Então, na realidade, a gente gosta muito de ler mesmo, né? E esse hábito precisa ser incentivado e fomentado, né, Kátia? Então, por conta do público da livraria, a gente resolveu juntar várias áreas do conhecimento humano, que é comportamento, literatura, jornalismo, fotografia, e tá incentivando isso através de reuniões semanais. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, existem os grupos de estudos. Cada segunda é uma atividade, uma área diferente. Hoje à noite vocês têm, então? Hoje a gente tem, hoje é fotografia. Ah, que interessante. Com a Simone Marques, tem literatura com a Lucila Papacosta Conte, comportamento com a Mara Lúcia e incentivo à leitura com a Cecília. Os grupos são abertos e não tem nenhuma taxa. Quem quiser, é só aparecer no local. Qualquer pessoa que estiver nos assistindo, então, que puder vir a Rio Preto, porque as reuniões acontecem aqui em São José do Rio Preto, no Rio Preto Shopping, numa livraria dentro da Empório Cultural. Isso. Então, quem quiser participar, está convidado, aberto. Sim. Não tem limite de idade? Como é que vocês estipulam isso? Quem gosta de ler. Porque, na realidade, o que chama atenção são os assuntos diferentes, né? Se você é uma leitora de clássicos da literatura, é mais provável que você vá no grupo de literatura. Se você gosta de filosofia, a partir de outubro a gente vai começar a fazer cafés filosóficos. Interessante. Então, cada atividade visa atingir um público diferente de acordo com o interesse de cada um. E a ideia é essa, não é, Cecília? Fazer com que as pessoas leiam, não importa qual é o gênero que elas preferem ler, mas que elas sejam leitoras mesmo, né? A nossa primeira conversa, que aconteceu semana passada, foi justamente isso, levar para as pessoas que estão presentes a ideia de que é preciso desmistificar que leitor é só quem lê livros cultos, que lê escritores famosos, porque o que importa é que a pessoa tome gosto pela leitura. A partir do momento que ela tomar gosto, ela vai acabar chegando num nível de literatura mais elevado. E a gente está tentando fazer com que as pessoas, os professores, participantes em geral, comecem a estimular o aluno na sala de aula a fazer leituras mesmo que via computador, que é hoje a linguagem mais acessível a eles. A internet ocupa bastante espaço, principalmente dessa garotada, não é? Isso então vocês não encaram de uma maneira negativa, isso é bom. Pelo contrário, a ideia é estimular mesmo, através do que tiver mais acessível a eles, seja o RPG, seja a internet. As lousas, né, que hoje estão sendo utilizadas também podem servir de meio para que essas pessoas leiam com mais interesse, porque elas têm que começar de alguma forma. Claro. Então, o ideal é que se utilize a mídia que elas estão mais habituadas. Vou pedir a opinião da Mara Lúcia agora. E eu tenho aqui até uma informação, uma pesquisa que foi divulgada recentemente pelo Instituto ProLivro aqui no Brasil. Foi divulgada esse ano. E essa pesquisa apontou que os brasileiros sabem que ler é importante, eles reconhecem a importância da leitura, mas eles acham que ler é desinteressante. Olha só. E essa pesquisa apontou ainda que apenas metade das pessoas que foram entrevistadas, isso no Brasil inteiro, são consideradas leitoras, porque leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Então, assim, vocês estão na contramão dessa realidade que a pesquisa apontou aqui. Mas é um desafio realmente desenvolver, fazer com que as pessoas ganhem esse gosto pela leitura. Você concorda com isso? Concordo, e esse é o objetivo do grupo, incentivar e estimular a leitura. Quando um psicólogo assume um grupo, né, esse processo de participação no grupo, o que a gente espera? Mostrar para as pessoas que conhecimento não é algo transferível, mas algo que se constrói, que se adquire a partir do conhecimento. E de qual fonte mais proveitosa de conhecimento, senão a leitura?
Perfeito. É muito restrito o conhecimento num processo psicoterápico, é muito restrito o conhecimento em alguns meios, alguns veículos. Então, a leitura, a aquisição de conhecimento a partir da leitura, forma muitas vezes a base da compreensão, do entendimento, que vai nortear os comportamentos mais adequados das pessoas ao longo da vida. Kátia, Pode falar, Soraya. eu acho que a gente tem que entender que o grande poder da leitura é estimular o processo de racionalização e o senso crítico das pessoas, né? Então não importa se a pessoa lê livros, se a pessoa lê internet, se a pessoa lê jornal, gibi, revista. O que importa é que essa leitura gera conhecimento e gera informação, né? E gera um raciocínio em cima disso, dessa informação. Bom, e se a gente começar a incentivar isso desde a infância, muito mais fácil, né? Sim. Aí se torna hábito muito mais facilmente, né? De repente você começa com o gibi, depois passa para um jornal, depois passa para um livro, né? Perfeito. Você vai Tem aqueles gerando. livros que são plastificados, que inclusive foi comentado num dos grupos nossos, que você já pode estimular desde o bebê. Coloca um pouquinho mais assim. Isso. Se você levar o livrinho de plástico para a banheira com a criança, ela começa a ter intimidade com o livro desde cedo, né? De uma forma lúdica, como brincadeira, mas já começa a reconhecer aquilo como parte da rotina dela, né? Que isso se torne um hábito lá na frente, criado no berço, né? Tá certo. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje. Então, fica o convite, você que mora aqui em São José do Rio Preto ou que está na região e pode vir a Rio Preto nas segundas-feiras, sempre às 8 horas da noite, né, Soraya? Das 8 às 9, na livraria. Os grupos são abertos e não tem nenhuma taxa. Muito bem, a gente tem o telefone, então, se você tiver alguma dúvida, quiser uma informação adicional, o telefone aparece aí para você conversar com as meninas e quem sabe, então, passar a ler mais, descobrir o gosto pela leitura, não é isso? Muito obrigada pela presença. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai entrar no ritmo da Zumba. Não sai daí não, a gente volta rapidinho.